Boa noite a todos, queridos irmãos. Estamos mais uma vez aqui, reunidos para apresentar mais um estudo com o nosso irmão Rogério Buzzi. Está conosco hoje na sala da República Dominicana o irmão Pedro Pablo, que vai participar conosco também. Vamos dar uma olhada lá na sala, ver se tem alguém lá. Já está o Adilson Pires. Está o Adilson Pires e alguns irmãos que ainda não entraram na sala, mas que ao longo desse tempo inicial aí eles vão estar conosco aí. Vamos fazer uma oração. O irmão Pablo, ora, irmão. Ele deve estar dirigindo, né, Rogério? Não sei dizer, né? Irmão Pedro Pablo está nos escutando? O irmão poderia orar ou o irmão nesse momento não pode? Não pode. Ok, sem problemas. Irmão Marcílio, então é contigo, meu amado. Ok, eu vou me ajoelhar aqui para fazer uma oração, para a gente dar início a esse estudo. Misericordioso Deus e bondoso Pai, que nos altos céus habita, obrigado, meu Pai, imensamente, mais uma vez a oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunir entre irmãos, para compartilharmos e aprendermos e recebermos mais uma porção da sua rica palavra, que é o alimento que nos mantém firmes, e é a palavra também que nos lava. Nós, é fato, meu Pai, que vivemos única e exclusivamente da fé que nos vem esse poder para podermos enfrentar as adversidades que encontramos ao longo dos tempos no nosso dia a dia. Nós vivemos pela fé, meu Pai, e esse poder emana desse mistério magnífico que é acreditar sem ver e esperar sem sentir, né? Essa é a certeza, essa é a fé. Obrigado por isso, meu Pai. Eu estou muito feliz e contente de mais uma vez proporcionar a todos os nossos queridos irmãos esse estudo. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, por nossos queridos irmãos em Cristo, nossos parentes e familiares também, meu Pai, que o Senhor os proteja e coloque a sua poderosa mão sobre eles, essa é a nossa vontade. Obrigado por tudo, eu agradeço, em nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém. Amém. Irmão, bom, quero saudar a todos os amados irmãos e irmãs que iniciam conosco esse estudo. O irmão Adilson Pires, que está conosco, o irmão Robson Lira, seja muito bem-vindo, meu irmão Robson Lira, o irmão Pedro Pablo, que está conosco também, da República Dominicana. E nós iniciamos este estudo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e em nome do nosso Deus, o Pai. E gostaríamos de pedir a todos que, nesse estudo que faremos no dia de hoje, todos possam prestar atenção, porque muitas vezes nós, quando estudamos o livro do Apocalipse, que não é um livro fácil de se entender, obviamente nós perdemos muito pela falta de atenção muitas vezes. E é um fato, irmãos, que quando nós nos deparamos com um livro como Apocalipse, que vemos as coisas se cumprindo diante dos nossos olhos, todos os detalhes que encontramos passo a passo, nós não podemos deixar que passe despercebido as lições que encontramos aqui. Nas lições anteriores nós estudamos e encerramos praticamente o capítulo 1, estamos iniciando hoje o capítulo 2, na carta
à igreja de Éfeso. Nunca é demais lembrar que o livro do Apocalipse é como ele próprio se apresenta e ele traz as mensagens que devem ser apresentadas ao povo de Deus, conforme está no versículo 19, escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Ou seja, o Apocalipse tem uma mensagem que ele atinge todas as épocas, mas fundamentalmente a época em que vivemos, uma vez que nós vamos perceber ao longo do estudo que as coisas no livro de Apocalipse se cumprem com muito mais precisão nos dias de hoje do que em qualquer outro tempo. O Apocalipse, como dissemos, ele é o cumprimento das coisas que nós temos visto, ou seja, as coisas passadas, as que são as coisas presentes, mas também as coisas que ainda hão de acontecer. Isto é que faz do Apocalipse um livro bastante diferente de todos os outros livros, mesmo da Bíblia, e que também, obviamente, acaba sendo um livro de difícil entendimento nos dias de hoje, porque certamente o inimigo sabe da importância desse livro e sabe, obviamente, que ele precisa fazer com que as pessoas não o entendam para que não recebam a bênção que nele está. Irmão Pedro Pablo, fique à vontade para comentar quando quiser, uma vez que o irmão, nós sabemos, também estuda este livro, e a todos aqueles que estão conosco, as dificuldades, as perguntas que tiverem, fique à vontade, escrevam no chat, e em Deus nos dando luz sobre o assunto, será um prazer poder ajudá-los naquilo que temos do Senhor recebido. Então, o capítulo 2, abre, o capítulo 2, versículo 1, abre a mensagem do livro a carta de Éfeso, dizendo: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então, inicia a mensagem, Deus falando pelo seu Espírito a João, dizendo: João, escreve ao anjo da igreja. O anjo da igreja é o mensageiro. A mensagem vem em primeiro lugar, então, ao mensageiro da igreja. Esta igreja, a igreja de Éfeso, a igreja que está em Éfeso, deve ser entendida neste particular, não como uma igreja que está num local, porque senão, forçosamente, esta carta só encontraria seu cumprimento para as pessoas que estivessem lá em Éfeso. E não é assim. Nós temos que entender, pelos próprios conselhos, pelas próprias lições, por aquilo que é dado como advertência, para que eu possa compreender, então, se eu estou na condição de Éfeso. Então, em primeiro lugar, a mensagem de Deus é: escreve ao anjo, escreve ao mensageiro da igreja que está na condição de Éfeso, o pastor, o ministro, o pregador, todos aqueles que são mensageiros de uma ou de outra forma precisam entender o que está escrito aqui para que possam, como mensageiros, transmitir à igreja. Veja que não há desculpa para o ministro, não há desculpa para o pastor, não há desculpa para nenhum daqueles que são pregadores, porque foi escrito especificamente para eles. Se não entendem e não pregam esta mensagem, algo está errado na sua vida com Deus. Repetimos, há algo errado na sua vida, na sua consagração, ou é falta de estudo, ou é falta de busca, ou é estudo de oração, mas certamente algo está errado, porque Deus taxativamente diz: escreve ao mensageiro. E obviamente, um mensageiro só é mensageiro quando leva a mensagem que recebeu. E certamente, se ele é um mensageiro, ele tem que receber essa mensagem porque foi escrito para ele. João escreveu para ele, e o anjo vai fazer com que a pessoa que busca
como um mensageiro, aquele que busca com o desejo de repartir, aquele que busca com o desejo de ser de fato um mensageiro de Deus, receberá luz sobre o assunto, porque a ele foi encomendado esse assunto. E o texto então diz: para que não haja dúvida, para que a pessoa não discuta, ah não, mas isso não é bem assim, eu não acredito que é assim. Preste atenção, isso é dito ao mensageiro, pastor, ministro, pregador, ancião, presbítero, não importa quem seja, quem está te dizendo isto é aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. 7 estrelas no versículo 20 do capítulo, no versículo 19, perdão, e 20 do capítulo 1 é dito: escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então, as 7 estrelas, aqui representadas em simbolismo, são os mensageiros das 7 igrejas. Ou seja, as 7 estrelas, né, que ele diz, aqui quem está dizendo é aquele que tem na sua mão direita, destra é a mão direita, a mão do favor. Aqui, quem está dizendo isso ao mensageiro é aquele que tem sob a sua mão, sob o seu cuidado, sob o seu favor, todos os mensageiros. O 7 é número de plenitude. Então, Deus tem na sua mão e não há desculpa, então, para que a pessoa tenha medo de apresentar esta mensagem, porque Deus, embora a mensagem seja pesada, embora a mensagem seja forte, Deus está garantindo, né, que o seu Filho, Jesus Cristo, tem na sua mão estas pessoas e ele irá protegê-las. A mão, repetimos, direita é a mão do favor. Por isso encontramos os cordeiros ou as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Os bodes, obviamente, estão sobre a esquerda porque eles não estão sobre o favor de Deus. E aqueles que estão sobre a mão direita estão sobre o favor. Então, quem está dizendo isso é aquele que tem na sua mão direita os seus mensageiros, que cuida de cada um deles, que conhece cada um deles, protege cada um deles, como uma promessa de que eles não precisam ter medo de levar esta mensagem, e também ele se apresenta como aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Os castiçais, também no versículo 20, capítulo 1, versículo 20, é dito: os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, encontramos aqui que os 7 castiçais vistos são as 7 igrejas. O número também da plenitude. Aquele, então, que está dizendo isso, diz que anda no meio de todas as igrejas. Castiçais de ouro, obviamente o ouro representa a fé e os castiçais também representam a luz. Então a igreja, ela deve ser luz e Cristo está garantindo que o que ele está apresentando aqui, ele conhece por testemunho pessoal, ou seja, ele anda no meio das igrejas, ele anda no meio de todas elas. Pelo seu espírito, ele conhece o problema de cada uma delas, então não é o homem que apresenta o problema dela, é o próprio Cristo que está dizendo, e eu sei o que estou falando, porque eu ando no meio de todas essas igrejas. Tudo o que ele apresenta, então, é aquilo que ele tem como testemunho e não aquilo que ele acha ou aquilo que ele pensa. Irmão Adilson Pires, que está nos ouvindo, se estiver nos ouvindo bem, por favor, dê um ok para nós, apenas para que nós saibamos que o irmão está conseguindo nos acompanhar, ok? Basta escrever ali no chat, ok, e a gente saberá que o irmão está conseguindo ouvir bem e que está nos entendendo. Qualquer dúvida, por favor, né, fique à vontade para fazer suas perguntas, né? O capítulo 2, que estamos estudando então, agora no versículo 2, os irmãos têm aí o texto, que foi colocado pelo irmão Marcílio: eu sei as tuas obras,
Um momento só, que está abrindo um chat aqui. Ok. Obrigado, irmão Adilson. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. A igreja de Éfeso, embora seja uma condição, como nós falamos, ela também teve o seu início no ano, colocamos do ano 0 ao ano 100, ou seja, é exatamente a igreja fundada pelo Senhor Jesus Cristo, lá com os discípulos. E ele vem então mostrando como esta igreja se relaciona no passado e como ela se reapresenta neste futuro. A igreja que está na condição de Éfeso, e você pode se identificar se está ou não, ponto número 1, Jesus está dizendo, eu sei as tuas obras, eu conheço o que você faz, eu reconheço o que você faz, reconheço o teu trabalho, e não tenham dúvida, as igrejas que estão na condição de Éfeso, são essas igrejas que estão nascendo hoje, completamente livres, e Jesus está dizendo a elas, eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, conheço a tua paciência. São igrejas como pessoas, como grupos que estão sendo atacados, estão sendo vistos como grande minoria, mas ele está dizendo, eu sei as tuas obras, eu conheço o teu trabalho, conheço a tua paciência e que não podes sofrer os maus. Uma das características dos irmãos e irmãs que estão na igreja de Éfeso, que estão na condição de Éfeso, é que não consegue sofrer os maus, não consegue suportar os maus. Muita gente hoje, quando assiste, por exemplo, mesmo cristãos, assistem na televisão um sujeito que estuprou muita gente. Ele não suporta ver estas coisas. As pessoas que estão na condição de Éfeso, da igreja de Éfeso, não conseguem suportar ver a maldade. Então eles veem essas coisas todas, eles ficam indignados, mas eles têm paciência, eles não contra-atacam, eles não discutem, eles não olham, por exemplo, aquele que estuprou muita gente e dizem, não, esse sujeito tem que morrer, tem que isso, tem que aquilo. Não, eles são pacientes porque eles conseguem entender que a pessoa que está neste problema, muitas vezes ela é fruto de uma sociedade, ela é fruto de um ataque do inimigo, então embora elas não consigam suportar ver a maldade, ao mesmo tempo elas suportam o mal. Como? Elas conseguem ver que estas pessoas, em muitos aspectos, elas estão na condição que estão, porque elas são fruto de uma sociedade corrompida, e elas, tudo que aprenderam desde criança foi isso. Agora veja, existe um ponto em que a gente não deve errar. Puseste à prova os que se dizem ser apóstolos. Essa é uma característica das pessoas que fazem parte da igreja de Éfeso. Elas conhecem profundamente a palavra de Deus e elas conseguem pôr à prova todos os que se dizem apóstolos nos dias de hoje. Todos esses falsos profetas, inclusive, que estão por aí. E hoje, irmãos, vejam que interessante, o termo apóstolo, se nós voltarmos a 5 anos atrás, nós vamos ver que o termo apóstolo não era muito usado. Porém, nos dias exatos em que vivemos, nós temos apóstolo Valdomiro, apóstolo isso, apóstolo aquilo, apóstolo aquele outro, e são, de fato, mentirosos. E foram achados mentirosos por aquelas pessoas que estão na condição de Éfeso, que não têm medo de declarar que estes são falsos pastores e nós os achamos mentirosos. Este achar eles mentirosos não é que nós dizemos que eles são mentirosos. Nós os colocamos à prova e descobrimos pela palavra de Deus que eles são achados mentirosos. Como? Como é que nós sabemos que são mentirosos? Que certeza eu posso ter de que de fato estes homens que falamos, por exemplo, são mentirosos? Vamos ver o que diz o livro de 1 João, porque é a palavra de Deus que deve nos dar a certeza disso, porque senão nós não temos como detectar isso. Vejam que o livro de 1 João, no capítulo 2, 1 João,
capítulo 2, versículo 4, veja o que ela diz, a palavra de Deus diz. Notem bem, 2, 4. Só um minutinho, irmãos. 1 João 2, 4. Diz, perdão, vamos ler o 3 e o 4. E nisto sabemos que o conhecemos. Como é que nós sabemos que conhecemos a Cristo? Se guardarmos os seus mandamentos. Versículo 4. Preste muita atenção agora. Aquele que diz, eu o conheço. Os apóstolos conheciam muito bem a Cristo. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Veja, não é o Rogério que está dizendo, não é uma pessoa que está dizendo, é a palavra de Deus. Você pode aceitar e pode rejeitar. Agora, não adianta discutir com o mensageiro que apenas transmite o que está escrito. Irmãos, repito, irmãos e irmãs, está escrito, é Deus falando que aquele que diz que conhece ele, aquele que diz que conhece a Cristo e não guarda os mandamentos, e são os mandamentos da lei de Deus, é mentiroso e nele não está a verdade. É preciso que os servos de Deus, é preciso que estas pessoas que estão nesta condição de apóstolos, ensinando aquilo que Jesus mandou ensinar, Jesus disse, ide, fazei discípulos, ensinando o que eu vos tenho ensinado. Então, os apóstolos verdadeiros ensinam o que Cristo ensinou e não o que eles querem ensinar. Então, nós encontramos já, de uma maneira bastante simples e bastante direta, aquilo que Jesus está dizendo. Então, voltamos ao livro de Éfeso, capítulo 2, versículo 2. Eu sei as tuas obras, obras que estão de conformidade com a minha lei. As obras que Deus reconhece são as obras da lei, obras reconhecidas por aquilo que ele ensinou. O teu trabalho, somos poucos. Aqueles que fazem parte da igreja na condição de Éfeso são poucos, mas Cristo reconhece o trabalho deles. É como se ele estivesse dizendo, eu sei que existem igrejas com milhões de pessoas e aparentemente eles fazem um trabalho muito grande. Não, eu reconheço o trabalho daqueles que fazem o que eu pedi para fazer e não aqueles que fazem o que acham que devem fazer. Conheço a tua paciência. Irmãos, é um fato. Vejam neste exato momento o que ocorre. Estamos fazendo um hangout, cuidamos de fato que estamos ensinando a palavra de Deus, o que está escrito e nada além do que está escrito, e temos até aqui, pelo menos de forma direta, 15 pessoas. Possivelmente, talvez tenhamos aí mais 30, 40, 50 através dos seus celulares. Se estivéssemos aqui fazendo um programa de comédia, se estivéssemos aqui passando um filme, se estivéssemos aqui passando coisas do mundo, certamente haveriam muito mais pessoas. As pessoas que operam por Deus, elas têm que ter paciência. O irmão Adilson está dizendo, está ele, a mamãe Elza dele e o José Hamilton. Sejam muito bem-vindos, amados irmãos. Esperamos em Deus que apreciem a palavra de Deus da forma como está sendo explanada. Então, irmãos, o povo de Deus, principalmente os servos de Deus, são poucos. Eles apresentam a mensagem e têm que ter paciência, porque apresentam uma mensagem firme, uma mensagem dura, mas uma mensagem que cura. Porém, esta mensagem traz poucas pessoas, e é por isso que é necessário paciência. A mensagem que gera servos de Deus de verdade, ela é uma mensagem que traz poucos. Serão poucos, finalmente, os servos de Deus. A palavra de Deus diz que ainda que os judeus fossem como a areia do mar, somente um remanescente seria salvo. E é assim, irmãos. Se nós buscamos, por exemplo, no próprio livro de Apocalipse, no capítulo 12, ao final do capítulo 12 de Apocalipse, nós encontramos no versículo 12 o seguinte, o versículo 17. O dragão, o diabo, irou-se contra a mulher, mulher em profecia é a igreja,
o dragão, o diabo, irou-se contra a igreja e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Resto, irmãos. O dragão não vai fazer guerra a toda a igreja, irmãos. O dragão fica irado com ela, mas a guerra ele vai fazer contra os servos de Deus. Aqueles que dentro das igrejas são de fato servos de Deus. É com estes o problema, porque são estes que pregam a palavra. E quem são eles? Note, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Se você não procura guardar os mandamentos da lei de Deus, você não tem que se preocupar, porque o inimigo não vai te perseguir. Ele não vai fazer guerra contra você. Ele sabe que aqueles que procuram guardar os mandamentos da lei de Deus são aqueles que são escudados pelo poder de Deus, são estes que são de fato os servos de Deus, e são estes que vão de fato, aqueles que terão muito problema. O irmão Maia Carmo está dizendo, Rogério, guardar o sábado é relativo, porque se estivermos numa situação de emergência, por exemplo, em enfermidade, os que precisam trabalhar no sábado. Amém, irmãos? É lícito fazer o bem no sábado? Sim, é lícito fazer o bem no sábado. Jesus curou no sábado, certo? Agora, a questão do sábado não é relativa. O sábado foi feito para o homem, então nós precisamos ter o equilíbrio necessário. No sábado, todas aquelas operações que são feitas para realmente, criar uma forma de mitigar a dor das pessoas, deve ser feito. Porém, meu caso, eu não preciso trabalhar no sábado no sentido de que eu não estarei fazendo um benefício direto a ninguém. Meu trabalho é um trabalho com computador, e outros trabalham com placas, ou seja, todo aquele trabalho que é o trabalho que nós conhecemos como trabalho secular, não deve ser feito no dia de sábado, irmãos. Isso está escrito. Se guardares o teu pé de fazer a tua própria obra no dia de sábado. Então, irmãos, essa questão do sábado nós não queremos nos estender. Aqueles que de fato procuram servir a Deus sabem que o dia de sábado é um dia abençoado e santificado por Deus, um dia, portanto, para se ter no coração simplesmente entendendo para ser santificado também e abençoado como foi o dia de sábado. O dia de sábado, então, é um dia para nós contemplarmos as obras de Deus. Lembrem-se que Deus descansou no sétimo dia. Deus não precisaria ter descansado. Descansou como um exemplo para nós. E nós temos, então, que nós temos este dia como um dia de descanso, amados irmãos. Deus sabe que o ser humano precisa de um dia de descanso e Ele abençoou então e santificou este dia, e é neste dia que você poderá perceber a mão do Senhor no descanso que você fizer. É neste dia que você descansará mente, corpo e alma. Qualquer outro dia você pode descansar fisicamente, mas jamais descansará a mente e a alma, porque é nela que Deus promete o descanso. É no sétimo dia que isso está assim. Seja muito bem-vindo, irmã Luciane, que acaba de entrar com a gente. Obrigado, irmã Lucivane, também, que Deus possa abençoá-los grandemente. Então, capítulo 2, versículo 2 do livro de Éfeso, lembrem-se do que colocamos, Os que estão na condição de Éfeso, aqueles que realmente se identificam com esta condição, são aqueles que conseguem pôr à prova os que dizem ser apóstolos, não são, e que tu os achaste mentirosos. Então, e lemos, não é o Rogério que diz, lemos, está escrito, aquele que diz que conhece a Cristo e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Então, a verdade está com aqueles que procuram guardar os mandamentos da lei de Deus, porque este é um muro que Deus fez para proteger o seu povo. Então, os que estão na condição de Éfeso, repetimos, são aqueles que conseguem, pelo discernimento que Deus lhes dá,
quando passam a guardar os mandamentos da lei de Deus. Por isso é dito, aqueles que guardam a lei de Deus, ele próprio disse, e as pessoas olharão, verão e dirão, este povo só é gente sábia e gente entendida, pessoas que entendem a palavra de Deus, porque passam a ser servos de Deus. E lembre-se, o Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo aos seus servos. Aqueles que têm alguma dificuldade, façam apenas então uma proposta para Deus. Façam uma experiência com Deus. Digam, Senhor, o Senhor prometeu que aqueles que guardam os teus mandamentos receberiam do Senhor sabedoria e entendimento. Pai, a partir de hoje eu procurarei guardar os teus mandamentos, ainda que eu não entenda bem como eles funcionam, mas eu vou guardar. Dá-me o entendimento que o Senhor prometeu, dá-me a sabedoria que o Senhor prometeu. E façam um teste, aguardem, procurem fazer e vamos ver se Deus cumpre ou não cumpre o que disse. Irmãos, é um fato. Todas aquelas pessoas que buscam guardar os mandamentos da lei de Deus recebem entendimento sobre a sua palavra. O próprio livro de Daniel, as profecias de Daniel, é mostrado claramente, meus irmãos. Quero abrir para os irmãos o capítulo 12 de Daniel, para que os irmãos tenham uma ideia se o que estamos falando é assim ou não. Capítulo 12 do livro de Daniel. Não sei se o irmão Marcílio teria alguma facilidade para puxar o texto para nós, mas apenas leio para que os irmãos lembrem-se. Daniel trabalha em link com o Apocalipse. É dito claramente o seguinte, versículo 3 do capítulo 12 de Daniel. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. Lembre-se, Éfeso apresenta os castiçais, que é o resplendor, é a luz. E os que a muitos ensinam a justiça, preste atenção, os que ensinam a justiça, e o que é justiça? Salmo 119, versículo 172, explica, todos os teus mandamentos são justiça. Então, os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam os mandamentos da lei de Deus, refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Esta é uma promessa, irmãos. E o versículo 11 do mesmo capítulo 12 de Daniel esclarece também. Perdão, versículo 10, 12 e 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Isso, irmãos, está escrito, não tem como discutir. O irmão Marcílio acaba de colocar aí o texto para nós, eu apenas citei porque me lembrava, mas o irmão cita, obrigado. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Irmãos, repito, por favor, não discutam com o mensageiro. Está escrito, eu sei que é difícil. Nós fomos ensinados de que os mandamentos não estão mais em vigor. Nós fomos ensinados que o sábado é do Velho Testamento. Irmãos, chega disso. Vamos apenas aceitar o que está escrito e vamos rever o que aprendemos. Vamos rever, vamos dar uma chance a Deus para que Ele prove se as coisas são assim ou não. E faça um teste. O entendimento virá. Não tem como discutir, porque aquele que prometeu não é homem, aquele que prometeu é o nosso Deus. Pulamos então agora, voltamos para o versículo 3 do capítulo 2 do livro de Éfeso. Sofreste e tens paciência. Irmãos, eu não quero falar de mim, mas apenas quero colocar um exemplo muito rápido, uma vez que, assim como eu, existem muitos ao redor do mundo, irmãos, do mundo. Sofreste e tens paciência. Irmãos, quando eu comecei a estudar a questão da Trindade e comecei a entender que algumas doutrinas que as igrejas ensinam estão erradas, eu fui excluído da igreja. Irmãos, repito, assim como eu,
muitos foram excluídos das igrejas que amavam porque tiveram a coragem de apresentar a verdade. Estudaram, entenderam que haviam erros. E, irmãos, a Trindade é a principal doutrina de Babilônia, criada no Concílio de Nicéia, e ela tem feito hoje todo o ecumenismo, irmãos. As igrejas que estão se juntando nos Estados Unidos, todas as grandes igrejas já estão juntas com o Vaticano, juntas com a Igreja Católica, o propósito, e para que você faça parte deste conselho ecumênico, para que você faça parte de todas essas igrejas que estão unidas hoje ao papado, basta que você creia e seja batizado na Trindade. Se você for batizado em nome de Jesus, não vale. Você precisa ser batizado em nome da Trindade, e o teu batismo é válido para que você faça parte do ecumenismo. Vejam, irmãos, que não é por acaso. O Catecismo Católico, na sua página 16, diz: a doutrina da Trindade é a principal doutrina da fé católica. Sobre esta doutrina sustentam-se todas as outras doutrinas dela. Pense bem nisso. Todas as doutrinas católicas, confissão para padre, inferno católico, espiritismo na questão do renascimento proposto. Tudo, absolutamente tudo que ela ensina tem sua base na Trindade. Não vamos, nos alongar aqui, apenas pensem nisso. Versículo 3, então: sofreste e tens paciência. Excluídos ao redor do mundo, milhares de irmãos que ousaram levantar-se contra os erros das igrejas, foram excluídos, mas foram excluídos e pacientemente sofreram. Só quem passou por isso sabe do que estamos falando. Só quem foi expulso da igreja que ama sabe como o diabo ataca depois, como quem diz. O próprio diabo te arranca da igreja, claro que porque Deus permitiu, mas aí o inimigo também te ataca. Por quê? Porque nós que fomos excluídos somos seres humanos pecadores, e o diabo agora vem: o que você quer? Nem na igreja você conseguiu ficar, te expulsaram da igreja, rapaz, o que você quer? E o diabo vai te atacar, irmão. Mas lembrem-se, por favor, amados de Deus, Cristo foi expulso do templo. E para aqueles que conseguem crer, quero que leiam o livro de João comigo, no capítulo 16, João, capítulo 16. Quero apenas ler algo para os irmãos, para que os irmãos vejam que interessante isso. João, versículo 16, é dito, notem, versículo 1 ao 4. Jesus está dizendo isso. Tenho-vos dito essas coisas para que vocês não se escandalizem. Não se escandalizem, meus discípulos de verdade. Olha o versículo 2. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Espera aí, o que está escrito aqui? Futuro. Vão expulsar vocês das sinagogas. Se você é um verdadeiro discípulo de Cristo, se você é um verdadeiro servo de Deus, mais dia, menos dia, vão expulsar você da igreja. Só não vão te expulsar se você não falar a verdade lá dentro. Eu conheço pessoas que estão hoje em algumas igrejas e eles dizem: não, eu estou lá, mas eu sei que está tudo errado lá. Só que eu fico quieto, porque não adianta falar. Irmão, você foi chamado para falar. Se você não fala, você entendeu tudo, menos o teu papel como discípulo. Jesus disse claramente: ide ensinando o que eu vos tenho ensinado. Jesus nunca ensinou a Trindade para ninguém. Ele ensinou a divindade. E no momento que você se levanta na sua igreja, seja ela qual for, se você ainda está numa igreja institucional, e colocar a verdade, não tenha dúvida, vai se cumprir em você: expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará a fazer um serviço a Deus. Lembre-se que do ano de 538 ao ano 1798, milhares foram expulsos da Igreja Católica e foram queimados por amor a Cristo. Expulsos da igreja e queimados.
a igreja chama de excomunhão, ou seja, excomungaram os nossos irmãos do passado. E qual foi o pecado deles? O pecado deles foi não abrir mão do está escrito. Queimados, foram mortos, conforme foi dito aqui, que aconteceria no futuro, mas vai acontecer também de novo comigo e com você, se somos de verdade servos de Deus. Expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Estarão pensando que estão fazendo serviço a Deus. A que Deus? Ao Deus triuno. É desse que eles acreditam que estão fazendo um serviço, porque nós não defendemos o Deus triuno. Mas preste atenção, versículo 3. Isso vos farão, por quê? Porque não conheceram ao Pai nem a mim. Todos os que estão na condição de Éfeso conhecem ao Pai e ao Filho. E é isso que eles defendem. Eles defendem a existência do Pai como Deus, do Filho como nosso Salvador e Senhor das nossas vidas, e reconhecem sim que existe o Espírito Santo, mas não como Deus, e sim como a ação de Deus, como a inspiração de Deus, como o poder de Deus. E então vejam que aqueles que os atacam fazem isso, mas o versículo 4 finaliza: eu tenho-vos dito estas coisas, a fim de que quando chegar aquela hora, lembrem-se de que eu já tinha dito para vocês. Não se desesperem, filhos meus, servas minhas, não se desesperem. Lembrem-se que eu já tinha dito isso para vocês. Eu não disse isso para vocês desde o princípio, porque eu estava com vocês. Enquanto ele estava com os discípulos, nada disso aconteceu. Os discípulos pura e simplesmente fizeram o trabalho. Mas depois que Cristo vai, passa o tempo, Cristo está no céu agora intercedendo, intermediando pelos seus servos, e aqui na terra a besta move sua perseguição, inicia o trabalho que Cristo um dia disse que ele faria, e isso vai acontecer de novo, porque lembre-se, o Apocalipse é capítulo 1, versículo 19, escreve as coisas que tem visto, as coisas que aconteceram, escreve o que aconteceu, explica o que aconteceu, as que são presente, o que está acontecendo, irmãos nossos estão sendo mortos, né, lá nos países islâmicos, exatamente por defender a igreja de Cristo, e isso vai acontecer aqui conosco também. Escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois dessas hão de acontecer. Muitos serão mártires, irmãos, e muitos estarão vivos quando Cristo vier. Se permanecer vivo até que Cristo venha, ou morrer por amor ao Evangelho, é prerrogativa de Deus. Nós só temos que ser fiéis. Aquele que tentar salvar sua vida, perdê-la-á. Nós seremos, irmãos, querendo ou não, os maiores fundamentalistas que o mundo já viu. Hoje, o inimigo está criando a ideia de que um fundamentalista é aquele sujeito que amarra bombas em si e vai matar pessoas. O fundamentalista de verdade é aquele que, como diz Paulo, como sábio arquiteto pus eu o firme fundamento na igreja. Mas veja como cada um constrói sobre este fundamento. Então, irmãos, nós que defendemos Cristo sendo o fundamento único da igreja de Cristo, da igreja de Deus, teremos problemas logo. Por quê? Porque o ecumenismo está acontecendo, vejam que as próprias redes de televisão estão fortalecendo o ecumenismo, e no final das contas, se você disser que o Hare Krishna é inferior a Cristo, problema. Se você disser que Buda é inferior a Cristo, problema, você é um fundamentalista. Se você disser que a religião espírita é inferior à religião cristã de Cristo, você vai ter problemas, você é um fundamentalista. Prestem atenção nisso, porque o inimigo tem escrito em linhas muito pequenas e o povo de Deus não está conseguindo ler o que o inimigo está escrevendo através das suas mensagens subliminares. Nós precisamos ser servos de Deus, e se somos servos de Deus, Deus diz claramente: não faria nada sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Se sabemos algo, é porque temos lido, porque temos buscado, mas principalmente porque Deus tem cumprido sua promessa de revelar aos seus servos aquilo que ele prometeu.
Prestem atenção nas entrelinhas do que o diabo está fazendo, meus irmãos. O diabo não está brincando conosco. Ele está fazendo realmente um trabalho hoje, através da besta, e lembrem-se, irmãos, mais um detalhe que está ocorrendo diante dos nossos olhos, embaixo dos nossos narizes. Esse é o ano que a besta, o Papa, está apresentando como o ano do perdão, o ano em que as portas da misericórdia, as portas do perdão se abrem. No livro de João, no capítulo 10, é mostrado claramente o pecado da blasfêmia. E o pecado da blasfêmia foi apresentado pelos judeus também, quando foi dito: tu blasfemas, só quem pode perdoar pecados é Deus. E Jesus diz: para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, toma teu leito, anda e vai para tua casa. Então, Jesus mostrou que ele, e somente ele, tem autoridade da parte do Pai para perdoar pecados. E a besta está dizendo hoje que ela pode perdoar pecados. Irmãos, isto é seríssimo, está acontecendo debaixo dos nossos olhos. Lembrem-se que Apocalipse 13, de uma forma muito simples, mas ao mesmo tempo de uma forma bastante direta, apresenta a besta exatamente com pecados de blasfêmia. 13:1. Pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. Versículo 5, foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. O Papa hoje está cumprindo seu lugar na profecia, apresentando ao mundo que ele tem poder para perdoar pecados, quando o único que pode perdoar pecados é Cristo, pela autoridade que o Pai lhe deu. Nenhum ser humano na terra pode fazer esse trabalho. E este é o ano em que a besta está apresentando ao mundo o cumprimento literal desta profecia. E nós precisamos estar despertos para entender o que está acontecendo. Voltamos então ao versículo 3 de Éfeso, capítulo 2. Sofreste e tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Irmãos, o que está ocorrendo é que Deus está dizendo: nós temos um nome a defender. Tudo, nossas orações são ao Pai em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos defender o nome do Senhor Jesus, não o nome Yeshua HaMashiach, como se está falando. Está correto esse nome, mas não é disso que se está falando. O nome aqui representa o caráter e a missão. Nós precisamos apresentar ao mundo que somente Cristo, e somente pelo nome dele é que o perdão pode ser alcançado. Nós precisamos apresentar ao mundo que o batismo ocorre em nome do Senhor Jesus, porque somente pelos méritos e pelo caráter do nosso Senhor Jesus é que nós podemos nos aproximar do Pai e ser perdoados. Nós precisamos apresentar ao mundo Cristo sendo exaltado na cruz, aquele que morreu por nós, porque ele sim ele é o único que pode de fato perdoar pecados. O irmão Robson coloca ali: o jesuíta Francisco vive dizendo que os que acham que possuem as verdades absolutas são fundamentalistas, que sejamos de fato então fundamentalistas. Amém. Nós somos fundamentalistas porque cremos no fundamento que é Cristo Jesus e cremos no fundamento da inspiração bíblica. Por isso, sim, se isto é ser fundamentalista, então sim, nós somos fundamentalistas. E o Papa disse recentemente que os fundamentalistas bíblicos, embora não usem armas, sim, eles são perigosos. Por quê? Justamente por isso, embora eles não usem armas, é o fundamentalismo que eles apresentam, divide. E isso é o que realmente a gente sabe que vai acontecer daqui a pouco. Nós estamos com 9:22, nós vamos encerrar com o versículo 4 e vamos aí abrir para aqueles que quiserem fazer alguma pergunta, e no próximo estudo nós continuaremos. Aqui vem um alerta, não quero comentar ele agora, vou apenas ler, porque depois nós iríamos longe. Apesar de tudo que ele diz: eu sei as tuas obras,
o teu trabalho, eu reconheço tua paciência, eu sei que tu não podes sofrer os maus, eu sei que tu puseste a prova os que se dizem ser apóstolos e não são, tu os achaste mentirosos, sofresse, tem paciência. Tudo isso são elogios que ele dá à sua igreja, que ele dá a todos aqueles que se posicionam com clareza, todos aqueles que têm a coragem de chamar os falsos pastores pelo nome, dizer, não, o apóstolo Valdomiro Santiago, não, ele não é um apóstolo, ele é um mentiroso, porque ele não guarda a lei de Deus. E nós precisamos ser claros, irmãos, claros. Se nós não formos capazes de reconhecer os falsos profetas, quem será? Irmãos, é um fato, esses falsos profetas têm levado milhões à perdição. E se nós não tivermos a coragem de chamar, irmãos, repito, Cristo foi para a cruz porque ele teve coragem, irmãos. Ele olhou para os fariseus do passado, ele olhou para os que se chamavam doutores da lei, ele olhou para aqueles que se chamavam apóstolos, e ele disse, vós sois filhos do diabo. Pensem, irmãos, nisso. Jesus chamou os pastores da época de filhos do diabo. João Batista, aquele que Jesus disse que não houve um profeta igual a ele, olhou para os pastores da época e chamou de raça de víboras. Irmãos, não é uma brincadeira. Nós precisamos saber exatamente qual é a nossa posição diante de Deus. E podem ter certeza que João Batista foi decapitado porque teve coragem de falar a verdade. Cristo foi para a cruz porque teve coragem de falar a verdade. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Aqui há uma advertência. Ele tem algo contra nós. Ele tem algo contra nós que, quando aceitamos a Cristo, quando aceitamos este sacrifício maravilhoso, trabalhávamos. E não digo por mim ou por ti. Analisa o teu coração, meu irmão e minha irmã que está me ouvindo. Olha por ti mesmo, pensa, quando tu aceitou o evangelho, quando você aceitou e percebeu que Cristo morreu na cruz do Calvário, quando percebeu o amor que Deus tem por ti, você se converteu e o teu coração estava voltado para as coisas de Deus e você amava as coisas de Deus profundamente. Olha nas veredas antigas e vê onde foi que perdemos este primeiro amor. Vamos assumir todos nós este papel, irmãos. De uma maneira ou de outra, cada um de nós, creio, vai encontrar que em algum momento nós perdemos aquele primeiro amor. Talvez você possa imaginar, para ter um parâmetro disso, quem sabe com a esposa. Quando você conheceu tua esposa, quando você começou a namorar com ela, aquele amor forte, você não via a hora de vê-la, você não via... E quem sabe isso esfriou, ou seja, meça esse amor por Cristo para ver se ele de alguma maneira não esfriou. E vamos buscá-lo novamente, porque se Cristo diz, tenho porém contra ti, é porque eu quero devolver a ti aquele primeiro amor. E quero fazer com que este primeiro amor seja um amor muito mais profundo, muito mais bonito. Quero que você me ame de verdade, de tal maneira que você não tenha vergonha de falar de mim para as pessoas. De tal maneira que se amanhã alguém quiser matar você, você não abra mão da fé que você tem. Um tamanho amor que você possa, de fato, finalmente, se necessário for, entregar a vida por teu irmão. Isto é o primeiro amor. Irmãos, irmão Marcílio, eu entraria aqui num outro escopo do tema, mas eu gostaria de encerrar aqui, se podemos, para que a gente possa, no próximo, encerrar, porque agora nós iríamos longe em alguns aspectos do que é este verdadeiro amor, que eu acredito muitos cristãos ainda não entenderam. Ok? Então, irmão Marcílio, fique à vontade, veja se há alguma pergunta. Enfim, nós estamos aqui para ajudar. Ok. Tremendo estudo, né, Rogério? Essa mensagem cauterizadora aí, ela nos mantém firmes aí, sabendo que as profecias que vêm dos servos e dos profetas é que vão realmente nos guiar.
É tremendo isso aí, eu estou impactado com isso, uma mensagem profundamente aberta, franca, sabedoria pura que vem do reino de Deus. Meus irmãos, eu gostaria de abrir o comentário aqui, se algum irmão da sala tem algum comentário a fazer, alguma colocação. O irmão Robson está aí com a gente aí, a irmã Tereza, a Elaine também, outros demais irmãos aí que estão todos na sala aí, poderiam ter entrado na sala conosco aí, fazer alguma colocação, fiquem à vontade, nós temos aqui mais uns 10, 15 minutos ainda, ou então a gente já faz a oração final e encerra. O irmão Maia Carmo está colocando aqui... Ah, tá ok. O irmão Maia Carmo está colocando aqui: irmão Rogério, teus argumentos é válido, contudo as igrejas maiores são as que estão enfraquecendo o primeiro amor, como em número insignificante trabalharmos com tanta desigualdade. Lembrem-se, amados de Deus, Deus trabalha na qualidade e não na quantidade. 12 apóstolos de verdade foram suficientes na época para fazer estremecer o reino do inimigo naquela época. Deus precisa de gente que realmente, faça esse trabalho. Ele precisa que a igreja volte à condição de Éfeso, volte ao primeiro amor. O poder é dele. Deus pode fazer com 12 pessoas que se entregam inteiramente ao seu poder, o que não fará com milhões, irmãos. Milhões, repito. Deus não precisa de quantidade, Deus precisa de pessoas que realmente se coloquem nas mãos dele. É só isso que ele precisa. O irmão Maia Carmo diz: como evitaremos os falsos pastores? Minha igreja é pequena e não vivencia o evangelho. Para onde eu vou? Que igreja? O irmão já faz parte da igreja. Sua igreja é esta igreja, irmão. Esta igreja que o irmão está hoje, onde o irmão está se alimentando da palavra de Deus, onde o irmão consegue detectar a palavra de Deus. Jesus disse: onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu me farei presente. Não se preocupe, irmão Maia Carmo, o irmão já faz parte de uma igreja, que não precisa ser uma igreja visível, não precisa ter uma placa. Se o irmão precisa se fortalecer ainda, isso é com o irmão. Agora, o que posso lhe dizer é que o convite de Cristo é para que o irmão faça parte daquela mesma igreja que ele participava. Não havia um templo. Ele foi expulso do templo 2 vezes. Na segunda vez ele não entrou mais no templo, porque ele sabia. Ele é o próprio templo. Onde ele está, está a igreja. Uma igreja não existe sem o fundamento que é Cristo Jesus. Se houver 5.000 pessoas dentro de uma igreja e o fundamento não estiver solidamente colocado ali, não se tem uma igreja. Temos um clube social, temos qualquer coisa, menos uma igreja. Então, como evitar os falsos pastores? Evitamos os falsos pastores quando nós, conhecendo a verdade, não permitimos que os ensinos falsos deles nos apanhem. Nesses casos, para aqueles que ainda têm dificuldade, ouvir tudo e retém o que é bom. Lembrem-se, para onde eu vou, que igreja? O irmão já está na igreja, ok? O irmão Wagner Rep, é isso, Sobre os 2 nomes do Pai, o nome do Cordeiro, em Apocalipse 14:1, também significa o seu caráter. Devemos usar o nome do Pai Yahvé, o Jeová, assim como também usamos o nome do Cordeiro, Jesus, Vejam, irmãos, sempre lembrem-se, quando nasce Esaú e quando nasce Jacó, Jacó foi chamado de enganador. O nome Jacó é enganador, justamente porque ele seria enganador. O nome sempre representa na Bíblia o caráter. Por isso, o tempo todo, mais importante que a pronúncia é o caráter. De nada vale, por exemplo, o Marcílio se chamar cristão, porque hoje o nome do Marcílio é Marcílio, o sobrenome que ele tem, cristão. Ele tem um sobrenome que deve representar o caráter do cristão. Isso é mais importante do que o próprio nome. Tanto é verdade que o nome que cada um de nós tem hoje aqui no mundo será trocado. Quando nós estivermos no céu, receberemos um novo nome. Mas hoje nós temos um sobrenome, que é, meu caso, Rogério Buzzi, cristão, e é o caráter que vai definir se de fato eu sou ou não um cristão. O nome pouco importa, porque no céu terei um novo nome. O próprio
E Yehoshua HaMashiach, para aqueles que querem, o próprio Jesus, para aqueles que não têm problema com isso, terá um novo nome no céu. É dito claramente que ele terá um novo nome no próprio livro de Apocalipse. Então, irmãos, né, é sempre, em primeira instância, o caráter. Nós oramos e quando oramos dizemos: Pai, aceita esta oração em nome de Jesus. Pai, aceita essa oração nos méritos do caráter puro de teu filho, aquele que guardou a tua lei, aquele que é o único que de fato cumpriu a tua justiça. Caráter, irmãos, pensem nisso. Irmão Marcílio? Perfeito, Rogério. Acrescentando o comentário aí do irmão Maia Carmo, né, que as igrejas realmente esfriam o coração das ovelhas, né, que é o meu caso. Eu vim da Igreja Universal, eu fiquei 5 anos lá, e a comida, ela não é uma comida que alimenta, você vai ficando fraco, desviado, esfolado, né, você com fome e esfolado ainda, porque você imagina uma ovelha que não é levada a bons pastos e ainda esfolada. A ovelha vai ficando completamente perdida, fraca, no escuro. Quando eu vi uma luzinha, quando eu vi na frente da televisão o programa do Amanhã Hoje, em 2008, no final de 2008, quando eu vi foi um relâmpago, assim, foi um pedacinho de comida que passou na minha frente, assim, pronto. A casa caiu. Aí eu fui perceber que eu não era edificado na palavra, não sabia absolutamente nada. Eu ficava seguindo aqueles caras lá, aqueles pastores que entram por outras portas e não pela porta do aprisco, né? Não fala do amor de Jesus, de Cristo. Enfim, essa é uma realidade mesmo. Vamos orar? O Maia Carmo aí, o Rogério, foi bastante elucidativo o estudo de hoje. Apocalipse é um livro difícil e o Senhor consegue transmitir e tirar nessas dúvidas. Que o Pai Celestial continue te abençoando. Para os demais irmãos aqui presentes, graça e paz. Graça e paz, irmão. Deus seja contigo, viu? Robson Lira, a palavra Éfeso significa desejável. Isso mesmo, ok. Um abraço, irmão Robson aí. Entra na sala, irmão. Você está com o link aí? E veja, irmão Marcílio, que fantástico. O irmão Robson, muito obrigado, irmão, né? Por nos lembrar, de fato, a palavra Éfeso significa desejável. Me perdoem por ter esquecido disso, eu deveria ter colocado aos irmãos. Mas vejam que fantástico. Por que desejável? Porque é exatamente a igreja que Cristo quer. A igreja desejável, uma igreja que volta ao primeiro amor, né? Como não poderia ser assim? Como Cristo não poderia desejar que a sua igreja voltasse ao primeiro amor com ele? Por isso ela é desejável. Nós vamos encontrar só uma igreja acima da igreja de Éfeso, mas isso é futuro. Até lá vamos, né, aguardar, que Deus ainda, creio, tem muita coisa para nos ensinar através desse livro. Ok, o irmão Cristiano aí do Rio, grande abraço, irmão, Deus abençoe, viu? A paz, graça e paz do irmão aí. Estou com saudade do irmão, aí faz muito tempo que a gente não se vê, mas nós estamos juntos aí, com certeza. Vamos orar, Rogério? Vamos sim. Irmão, ora? Por favor. Vou orar. Amém. Maravilhoso Deus e Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder estudar a Tua Palavra, Pai. Queremos te agradecer pelo amado irmão Cristiano, pelo irmão Wagner, pelo irmão Walter Maia, pelo irmão Marcílio, pelo irmão Robson. Queremos te agradecer, Pai Celestial, pela irmã Cris, pelo irmão Cristiano. Queremos te agradecer, Pai, por todos aqueles que estarão ainda ouvindo a Tua Palavra, Pai. Aqueles que ainda no futuro terão acesso a isso. O irmão Robson, a esposa dele, o irmão que entrou conosco, o irmão Adilson, com a sua mamãe, com o seu irmão. Pai Celestial, assim como o Senhor trouxe eles com as tuas mãos, eles pensam, Pai, que eles vieram para esse estudo por algum convite humano? Não, Pai. Mostra para eles, Pai, que eles vieram pelo teu convite. Foi o Senhor que os trouxe, para que eles tenham a certeza de que o que ouviram nesta noite não foi a palavra do homem. O Senhor prometeu, Pai, através de teu filho. Teu filho disse:
As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu delas sou conhecida. Que eles possam detectar, Senhor, através do mensageiro, pecador como sou, como todos os mensageiros que procuram dar a tua verdade, que eles possam ouvir a voz de Cristo, Pai, que eles possam saber que os ensinos são teus e não nossos, e possam se fortalecer. Pai Celestial, na próxima quarta-feira nós teremos um novo estudo, traze-os novamente, Pai, traze-os pela mão para que eles possam receber essa mensagem, e hoje, Pai, daqui a pouco eles estarão indo descansar, eles estarão indo dormir, que eles possam dormir na certeza de que ouviram a tua palavra. O irmão Célio, Pai, o irmão Célio que também entrou conosco, a irmã Lucivane, né? A irmã Luciane, Pai, todos esses amados irmãos e irmãs, Pai, que o Senhor possa, a irmã Elaine, né? O esposo dela, o irmão Norival, Pai amado, que o Senhor possa, hoje, quando eles forem descansar, possa o Senhor trazer à mente e gravar, como uma vez, Pai, o Senhor gravou na rocha a tua lei, grava também na rocha do coração de cada um deles a tua palavra, para que esta palavra possa frutificar e possa fortalecê-los, fazendo gerar novos filhos e filhas tuas, fazendo gerar novos servos que são tão necessários nessa seara, Senhor, tão enorme que é este planeta. Que amanhã cedo, ao abrir os olhos, Senhor, a primeira imagem que surja na frente de cada um desses amados irmãos e irmãs seja teu filho amado de braços abertos na cruz, como um convite diário: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu lhes darei descanso. Pai, não temos palavras para te agradecer a toda a tua bondade, mas simplesmente te dizemos, Pai, que nós queremos, como teus servos, servir ao Senhor, não apenas aqui, mas por toda a eternidade. Nosso futuro está em tuas mãos, Pai. Dá-nos sabedoria e entendimento para alertar o teu povo. Nós te pedimos unicamente, Pai, nos méritos daquele que morreu na cruz do Calvário, daquele que um dia subiu, recebeu o teu abraço, quando o Senhor disse a ele: meu filho, a minha justiça está satisfeita. Assim seja, Pai. É em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, que oramos e agradecemos. Amém. 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 Deus abençoe a todos. Irmãos, nós estaremos na próxima quarta-feira, às 20h30. Boa noite a todos, Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima quarta-feira. Um abraço, irmão Rogério. Um abraço a todos, irmãos. Não esqueçam, na próxima quarta-feira, nosso estudo novamente. E tão logo possamos, nós reiniciaremos também no sábado o estudo. Um grande prazer estar com todos vocês. Lembrem-se, o irmão Marcílio é quem tem feito esse trabalho do Hangout. Qualquer coisa, entre em contato com ele, né? Filiem-se no nosso canal, o canal de Frente com a Verdade Presente, e acompanhem também, sempre que puderem, o Facebook, A Verdade sobre o Fim. Sempre tem material lá. E Marcílio, apenas uma... para que o irmão se alegre também nisso. Nós tivemos um post recente, onde nós falamos de Cristo sendo exaltado. Nós já tivemos quase 2.000 pessoas que curtiram o material e mais de 200 e poucos comentários. Amém. Deus tem abençoado grandemente essa obra. Deus seja louvado por isso. Tá? Ósculo santo a todos meus amados irmãos e irmãs, e de forma toda especial a ti, meu irmão Marcílio. Amém. Um abraço, Rogério. Quero mandar um abraço forte aqui para minha irmã querida Joana Batista, pastor Juliano Maia, minha querida irmã Maria Eugênia, o Cristiano, o Daniel, aí, os irmãos aí, todos eles aí, um forte abraço. O Robson aí tá com a gente sempre aí. Fiquem todos com Deus aí. Até quarta-feira. Tchau.